Boa tarde, né, galera? Estamos aqui reunidos novamente. Continuidade das nossas aulas. Espero que bem proveitosa hoje. Vamos continuar com produção de texto. Produção de texto que é bastante cobrada no Enem e vale 1000 pontos, né? Então, espero que a produção de texto de vocês venha com essa nota 1000, né? Essa nota 1000 que ela é almejada por todos os nossos alunos e espero que vocês atinjam então, nota 1000 mais o mais próximo dela. E para que a gente possa ter ou atingir essa nota 1000, há alguns critérios que a gente tem que levar em consideração. Em relação à produção de texto do Enem específico, a gente falou aula passada, a questão da tipologia textual. Tipologia textual é essa que é a dissertativa argumentativa. Então, a gente viu aula passada essas tipologias e vimos que para fazer uma redação boa, uma redação que venha com uma nota satisfatória, a gente precisa seguir alguns pontos. Então, vamos lá. Como devemos pensar na produção de texto? Então, eu sempre digo que o pensamento da produção de texto, ele é bem específico. Primeiro que eu tenho que levar em conta é o meu tema. Então, esse tema, a banca me dá. Geralmente, um problema social que vem associado a uns textos motivadores. Textos esses, que o próprio nome já diz, texto motivador serve para motivar vocês a escrever. Só lembrando que esses textos motivadores eles devem ser utilizados como base inicial. Ele não pode ser usado como base só para o meu texto. Eu tenho que ter outras bases. Então, o tema está aqui, esse tema, ele dá, a banca me dá. Outra coisa. Daqui a algum tempo, nas outras aulas, no decorrer das aulas, a gente vai dar uma olhadinha em como ler o tema bem direitinho. Mas cuidado com a leitura desse tema. Depende muito do que você interpreta do tema, do que você entende do tema, para poder você escrever. Eu tenho o tema, automaticamente eu vou ter que ter uma tese. Essa tese, nada mais, nada menos, é o seu ponto de vista. Então, sobre qualquer tema, você tem um ponto de vista, seja ele favorável, seja ele contra, ou seja ele meio a meio. Costumo dizer que se o tema da redação diz que tem um problema, então para que eu vou contra esse problema? Eu vou lá, vou seguir o que o tema está me dando. Então, no ano passado, o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ele estava dizendo que não tem essa democracia, não é democratizado o acesso ao cinema. Então, nada mais justo do que eu seguir o curso. Então, eu vou só apenas mostrar que realmente não é democrático o acesso ao cinema. E ficaria bem fácil, né, para a gente que é do interior chegar a essa conclusão. Até porque nós não temos acesso ao cinema. Antes, as antigas, a polícia ainda contava com a sala de cinema. Hoje, nem isso. Então, era um tema bom de se falar. Tinha muito conteúdo. Agora, o grande problema dos nossos alunos, da maioria dos alunos, a palavra democratizar. Muita gente não sabia nem o que era. Achava que democratizar era algo ruim. E algumas propostas diziam lá que temos que parar com essa democratização. Então, achava que é algo que era prejudicial. Então, essa tese nada mais é do que a sua opinião. A sua opinião acerca de quem? Do tema. Tema esse dado pela banca. Se eu tenho tese, eu também, para sustentar essa tese, eu tenho que ter quem? Meus argumentos. Então, meus argumentos, eles servem para sustentar a minha tese. Então, quando eu digo assim, que para sustentar uma tese, eu preciso de argumentos, então eu estou dizendo que sem argumentos, eu não chego a lugar algum. Então, não basta só eu me posicionar. Eu sou a favor ou sou contra. Não basta só isso. Como eu disse na aula passada, o objetivo da redação de vocês não é convencer o outro a pensar igual a vocês, mas convencer o outro a partilhar de quê? Sua ideia
sua tese também tem sentido. Também faz sentido. Okay? Esses argumentos, aí onde é que eu encontro? Esses argumentos, professor, vou encontrar em jornais, revistas, sites da internet. Então, é o que eu trago de bagagem. Ah, professor, mas é muito difícil. Se eu não tiver esse hábito de acompanhar jornais, se eu não tiver esse hábito de leitura, se eu não conhecer de cada assunto um pouquinho, realmente é muito difícil falar sobre qualquer tema que botarem aqui. Porque você não vai ter fundamento para defender a sua tese. Até então, muitas vezes você tem um posicionamento. Você só não sabe defender. É a mesma coisa que você criticar qualquer coisa na vida do outro. Por exemplo, minha aula. Você critica minha aula, diz, sua aula não está prestando. Então, me diga aí como fazer. Faça diferente, mas como? Aí você não tem argumentos para dizer como seria isso diferente. Então, é difícil de defender uma tese quando você não tem argumentos. Esses argumentos, vou logo avisando, não encontra em qualquer canto. Argumentos vocês só encontram em muita leitura, muito jornal, muito site da internet. Vai buscar esses argumentos. E eu tenho um tema que geralmente é um problema social. Geralmente o tema da redação do Enem ele é um problema social. Você tem uma tese, um ponto de vista, um posicionamento. Você tem argumentos seguros para sustentar essa tese. Você também tem que ter lá no finalzinho do seu texto. Quando eu digo finalzinho, é porque geralmente está no último parágrafo, mas não necessariamente tem que estar no último parágrafo. A proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção quando a gente diz assim, está no último parágrafo, porque em 99,99% dos textos, essa proposta de redação ela está no último parágrafo. Mas isso não quer dizer que ela não possa vir no desenvolvimento. Até na introdução, você já dá pistas da sua proposta de intervenção. Mas, como nós estamos tratando da maioria, a maioria traz a proposta de intervenção lá no final do texto. É errado? Posso trazer no meio da argumentação? Pode. É errado? Também não. Okay? Então, a proposta de intervenção ela tem alguns critérios, assim como o restante da redação. Eu vou chamar a atenção nesse primeiro momento para essa proposta de redação. E ela tem 5 agentes. Então, esses 5 agentes eles têm que estarem presentes na minha proposta de intervenção. Quem são esses agentes? O agente, quem faz, a ação que ele faz, o modo meio, como é feita essa ação, o efeito para que fazer e o detalhamento de um desses 4. O detalhamento pode ser do agente, do efeito, da ação ou do modo meio. Então, esses 5 eu tenho que ter para que o meu texto atinja 200 pontos na competência 5. Vamos falar daqui a pouco sobre essas competências. Mas, de início, eu quero que fique que tema, a banca me dá. Tema, a banca me dá. Geralmente, problema social. Por isso, que o Enem ele quer que você seja capaz de trazer um tema, trazer um problema social e você seja capaz de agir sobre ele. Se eu tenho um tema, que é um problema social, geralmente o problema social foi a democratização do cinema, foi a questão do controle de dados da internet, já foi a questão da violência contra a mulher, e se você for pegar nos anos recorrentes, sempre vai ter esse QI de problema social. Eu tenho que ter uma tese, tenho que ter um posicionamento, tenho que ter meu ponto de vista sobre o tema, tenho que ter esses argumentos que eu já falei para vocês, para me sustentar a minha tese. Lá no final, como eu vou frisar novamente, proposta de intervenção, mas não necessariamente tem que estar no fim do texto. Ok? Então, devo pensar minha produção de texto dessa forma aí. Então, primeira coisa, ler o tema bem. Ler os textos motivadores bem. A partir daí eu tirar uma tese, tirar os meus argumentos e fazer a minha proposta de intervenção. Costumo dizer que quando você lê o tema bem, você entende esse tema aqui perfeitamente, você entende o tema perfeitamente, automaticamente isso aqui vai surgir na sua cabeça. Argumentos, essa tese, e lá no final já está pensando na proposta de intervenção. Ok? Vamos adiante. A estrutura do texto dissertativo argumentativo é a estrutura de qualquer texto.
eu tenho uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Só lembrando que nessa introdução é onde entra a tese. Falei para vocês. A tese entra aí na introdução. Aqueles argumentos, eles vão entrar aqui, ó, no desenvolvimento. Então, entre o argumento e o desenvolvimento. E a proposta de intervenção vai entrar aqui na minha conclusão. É obrigado? Não, mas quase sempre ele vem aqui. Mas vou voltar aqui na minha introdução. Quando eu falo introdução, ele é o início do meu texto. Eu vou apresentar o meu texto para quem vai ler. Então, o que eu vou defender no meu texto? A partir da introdução, já é para o corretor saber seu ponto de vista, quantos parágrafos vai existir no seu texto e, possivelmente, já imaginar a sua conclusão. Então, são esses 3 pontos que eu tenho que atingir na minha introdução. Eu tenho que deixar bem claro o meu ponto de vista. Eu me posicionar logo aí, aqui eu vou só me aprofundar. Mas o posicionamento já tem que vir na introdução. Ok? Vamos lá. Digamos que meu tema lá é questão da saúde pública no Brasil, por exemplo. Caminhos para melhorar a saúde pública no Brasil. Então, esse é o tema. Se ele diz caminhos para melhorar a saúde pública no Brasil, ele está dizendo que a saúde pública no Brasil ela tem problemas. Então, se tem problemas, nada mais justo do que eu concordar com isso, até porque eu concordo que tem problemas na saúde pública. Então, eu vou me posicionar. Saúde pública no Brasil passa por uma situação drástica. Meu pensamento sobre a saúde pública. Situação drástica. Mas baseado em quê? Baseado no grande número de hospitais lotados? Argumento. Baseado na falta de infraestrutura? É outro argumento. Então, se eu dei baseado no número de hospitais lotados e falta de infraestrutura, então aí eu já tenho 2 parágrafos obrigatórios aqui, ó. Um para falar da falta de estrutura e outro para falar da superlotação. E lá na conclusão, eu vou ter que resolver esse problema. Qual era o problema? Grande ou a situação precária do sistema de saúde pública. Como é que resolve-se isso? O governo deve buscar políticas públicas, fazer políticas públicas, objetivo disso, então vai depender de cada um de vocês. Ok? Mas a estrutura é exatamente dessa forma aí. Produção, desenvolvimento e conclusão. Ok? Vamos adiante. E quando eu vou escrever, eu tenho que pensar nessas 5 competências. Logo dizendo, se vocês não imprimirem e pregarem na porta do quarto ainda, estão perdendo tempo. Vocês têm que imprimir, pregar no quarto, nas paredes, no teto, todo canto que vocês passem o dia todo. É para vocês estarem olhando para essas competências que o texto de vocês exige. Então, são as 5 competências que baseiam-se as correções dos textos de vocês. Então, são 5 competências em que cada uma vale 200 pontos e quando soma-se elas todas, dá 1.000 pontos. 1.000 pontos que seria, ou é, o sonho de todo estudante que vai prestar o Enem. É difícil tirar? Não. É fácil? Vou dizer que também não é. Mas eu vou falar para você que é algo possível de se fazer. Agora requer um pouco de, digamos assim, sacrifício de vocês. Vocês como alunos, como estudantes. Tem que ter uma rotina de leitura? Tem. Só escreve bem quem lê muito. Se eu tenho preguiça de ler, automaticamente minha escrita não é lá essas coisas. Professor, mas aí eu conheço um cara que ele nem lia e tirou 1.000 pontos. Aí tem que ser estudado esse caso dele. Mas, geralmente, quem lê pouco escreve ruim. É típico. E não gosto de ler, minha escrita ela é limitada. Mas eu não gosto de ler, mas eu sei algumas palavras. Beleza, não estou dizendo que não sabe as palavras, não sabe a grafia das palavras, mas o escrever não só é grafar a palavra, não. O escrever, ele está muito além disso aí. Então, o escrever está no texto todo. Está na coerência, está na coesão,
está na grafia das palavras, está no uso da pontuação. Então, está tudo isso junto para formar um texto. Não é só palavras. A gente viu aula passada. Palavras soltas não fazem texto. Um amontoado de palavras não faz texto. Então, é como eu saber usar uma preposição, usar uma conjunção com sentido adversativo no lugar que tem que ser adversativo. Muito acontece com o mais, né? E o mas. Então, muita gente confunde o uso dessas duas conjunções. Então, isso é eu escrever bem, é eu saber qual a ideia que eu quero no meu período. É uma ideia de adversidade, então se a adversidade é mais. É uma ideia de soma, então é mais. Sabendo que esse mais aqui, ó, em alguns contextos, em algumas situações, ele pode também assumir o papel de adição, de mais também. Então, eu tenho que saber disso. Eu vou escrever, eu tenho que estar seguro do uso dessas conjunções. Essas conjunções está lá na competência 4. Então, cobra-se lá na competência 4 o uso dessas conjunções. Então, se era mas, eu botei mais, então você cobrado lá na competência 4. Usei, mas usei não que adianta eu usar de forma incorreta. Tem que ter? Tem. Mas tenho que usar de forma correta. E os trovões dão ao ar da graça aí. É a chuva que está chegando. Mas, só esquecendo o trovão, já estou morrendo de medo aqui. Meio mole para essas coisas. Aí vamos lá. Então, não adianta só usar. Um aluno um dia me disse que enchia o texto dele de conjunções, que isso pontuaria melhor, que um professor X tinha dito a ele. Não é que vá pontuar melhor. É aquela história, tem que ter. Mas esse tem que ter não é de qualquer jeito, não. Eu tenho que usar cada um com a sua função específica. Você pegar em casa e pesquisar as conjunções, aí vocês vão ver lá. Conjunções adversativas, conjunções conclusivas, conjunções aditivas. Então, tá lá, tem suas funções sintáticas. Aí eu entro lá na morfossintaxe, quando eu vou estudar a morfossintaxe. As conjunções, que é a morfologia e a sintaxe, qual a função dela. Então, tem que ter essa função. Ok? Então, essas 5 competências, quando você pensar em escrever, você pensa essas 5 competências. Ainda vamos ter aulas para especificar cada uma delas. Hoje vou falar só por cima dessas 5. Ok? Está aí a primeira. Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa ou da língua escrita. Olhe que ele frisa bem aqui, ó. Língua escrita. Então, se é língua escrita, a gente já viu aqui algumas aulas passadas, que língua escrita é sinônimo de norma culta. Então, a língua escrita é sinônimo de norma culta. Então, tem que ter esse domínio? Tem. Lembra quando eu disse que quem lê pouco não tem esse domínio? É real? É comprovado isso. Então, algumas pessoas que não gostam de ler muito vão se encrencar em algumas palavras. Vai ter que ir atrás dos dicionários, que pode usar no dia da prova. Vai ter que pesquisar no Google, que não pode utilizar no dia da prova. Então, eu tenho que saber essas palavras. A escrita da palavra corretamente. A norma o quê? A norma culta. A segunda competência é essa daí, ó. Eu acho que não sejam importantes, todas. Até porque todas têm o mesmo valor, 200 pontos. Mas essa 2, ela é fundamental para o seu texto. Não que as demais... Olha só, não é que as demais não sejam fundamentais. Mas essa 2, ela pode botar ser do céu ao inferno rapidamente. Então é aquela história. Competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Eu vou por parte. Vou primeiro aqui, na primeira partezinha, ó. Compreender a proposta de redação. Então, esse compreender a proposta de redação, ela é importantíssima. Por que importantíssima? Imagine aí se você compreende mal essa proposta de redação. Você entende que é para falar uma coisa, aqui é para falar outra.
Então, se você acha que compreende mal, então essa proposta de redação ela não vai sair de acordo com o que é para ser. Vou para o segundo ponto. Ela divide-se em 3, 4 pontos. Aplicar o conceito das várias áreas do conhecimento. Aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. Como seriam esses conceitos das várias áreas? É aqueles que vocês sempre perturbam. As citações. Citar outras áreas do conhecimento. E desenvolver o texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É aquilo que a gente falou aula passada, eu já comecei falando sobre isso. E a questão são desenvolvimento, conclusão, defesa de um ponto de vista. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente vai, volta.